Neste caso, temos uma criança de 9 meses com problema cardíaco que foi sujeito a intervenção e que estava a fazer anticoagulantes. À esquerda, o exame radiológico imediatamente após cirurgia mostra cardiomegalia e à direita, o exame radiológico feito 9 dias depois, porque apresentava uma irritabilidade persistente, revela a densificação mediastínica superior esquerda que foi atribuída um rebound tímico por stress pós-intervenção. Apresenta-se de novo as imagens anteriores, à esquerda e ao meio, e tendo como comparação a imagem que se apresenta à direita de sinal típico de vela latina por time normal. Comparando a imagem do meio com a imagem da direita, poder-se-á admitir, por exemplo, que a procedência superior esquerda do mediastino na imagem do meio é um pouco exagerada para a hipertrofia tímica pós-cirurgia. No entanto, chamar a atenção que é sempre fundamental fazer a avaliação clínica do processo respectivo antes da interpretação e neste caso, como habitual acontecer em cirurgias cardíacas, o time tinha sido removido, pelo que não se poderia tratar de lesão tímica. Verificou-se que a imagem correspondia a um hematoma da loca tímica ou da loca mediastínica, como foi depois confirmado por TAC com contraste. Eventualmente, este diagnóstico também poderia ter sido obtido por uma ecografia por abordagem supraesternal. Um reparo final para referir a história a imagem de vela latina que apresentámos no slide anterior e correspondia a uma jovem de 3 meses que apresentava com um quadro de tosse. Neste caso, tratava-se de uma jovem de sexo feminino que tinha um quadro de pneumonia empiema com febre e cujo exame radiológico mostrava uma cardiomegalia e hipotransparência do hemitórax à esquerda, aspectos compatíveis com o processo infeccioso pulmonar e eventual derrame pleural, mas que apresentava também umas lucências em projeção cardíaca que são apresentadas com setas, que não foram bem interpretadas, obrigando posteriormente à realização de um TAC para confirmar o quadro de foco pneumónico com necrose e a sedação do parênquima, como se pode observar na imagem TAC apresentada no slide seguinte. Neste caso, temos uma jovem de sexo feminino, de 8 anos, que foi internada com um quadro de pneumonia, empiema e febre em agravamento, o que levou à realização de um TAC que mostrou uma pneumonia necrotizante com a sedação do parênquima pulmonar, achado que já poderia ter sido verificado no exame radiológico que aqui se apresenta, com lucências em projeção retrocardíaca, para além da hipotransparência global do hemitórax esquerdo, o que já poderia indiciar um quadro de infecção pulmonar com necrose ou abscesso associado a derrame pleural, achado este que se verificou na TAC apresentada no slide seguinte. Neste caso, uma criança de sexo masculino com 2 anos e dispneia há 2 dias, em que o raio-x tórax em plano frontal revela um índice cardiotorácico ligeiramente aumentado e uma assimetria de transparência pulmonar que se verifica significativamente aumentada à direita, ainda com algum interstício peribroncovascular visível, colocando-se a hipótese de aspiração de corpo estranho ou de eventual pneumotórax.
Através de avaliação em decúbito lateral esquerdo e decúbito lateral direito, seria expectável que o pulmão dependente se apresentasse mais radioopaco por acumulação de sangue nas estruturas vasculares para a ação da gravidade, como aconteceu no decúbito lateral direito para o lado direito, mas não ocorreu no decúbito lateral esquerdo para o lado esquerdo, aspectos que confirmaram um quadro de aspiração de corpo estranho com obstrução do brônquio à esquerda e retenção de ar por mecanismo valvular, situação esta que pode ser de risco de vida em crianças de menor idade. Neste caso clínico apresenta-se um estudo radiológico de uma jovem de 2 anos com uma história de febre intermitente há 5 meses e de distensão abdominal há 1 semana, em que o exame radiológico mostrava reduzida quantidade de ânsias intestinais a nível dos quadrantes esquerdos do abdômen, com aparente densidade hídrica nesta topografia e esboçando-se também, sobretudo a nível da seta intermédia, possíveis calcificações A paciente realizou uma ecografia que mostrou uma massa abdominal à esquerda e depois o estudo com TAC confirma a volumosa lesão sólida com algum componente necrótico e algumas calcificações no seu interior, apontando para processo neoformativo. Com efeito, o exame radiológico não valorizou a ausência de densidades gasosas nos quadrantes abdominais à esquerda, com deslocação medial das ânsias intestinais e as calcificações também eram de difícil avaliação. Como referido, a ecografia mostrou uma massa e o estudo com contraste confirmou a massa com calcificações lineares na loca renal esquerda e a massa invadindo o rim e substituindo o seu parênquima, com diagnóstico histológico de carcinoma renal, de sarcoma renal de células claras. Tendo em atenção também os comentários que são apresentados em seguida e lembrando que o exame radiológico que mostra um deslocamento de ânsias intestinais em várias radiogramas deve colocar a possibilidade de existir uma massa abdominal. Naturalmente, também fazendo uma ecografia, facilmente a mesma pode ser confirmada. Neste caso clínico, temos um lactente de 4 semanas, prematuro, com um quadro de colocação de pacemaker e insuficiência respiratória, que se apresentava com um quadro de irritabilidade. O achado radiológico que se apresentava no estudo abdominal está apresentado com setas. Assim, ter atenção que o exame radiológico mostra densidades hidroaéreas ou gasosas à periferia do abdômen deverá ser sempre considerado indiciador de patologia. Neste caso, tratavam-se de alterações visíveis abaixo do anel inguinal à direita que sugeriam uma hérnia local. O estudo com Doppler pode revelar também à direita vascularização de ânsias intestinais a nível do canal inguinal que se vêem apontadas com setas horizontais e ao mesmo tempo víamos a presença e em posição mais caudal. E trata-se, portanto, de uma projeção sagital e com indicação em ponta de seta de um testículo com normal perfusão, também apresenta sinal vascular em Doppler, e na linha média, ou no terço médio à direita, vemos uma área hipoecoica que corresponde a um pequeno hidrocelo. Como podem ver aqui pelos comentários apresentados, a alteração radiológica não foi observada e o que acontece
frequentemente é que muitos dos erros diagnósticos são por falta de observação e não por falta de conhecimento. No segundo parágrafo, os comentários em relação ao Color Doppler, que já foram assinalados. O teaching point deste caso é que uma causa importante da oclusão intestinal em crianças pode ser uma hérnia inguinal e presença de densidades gasosas abaixo do canal inguinal deverão ser assinaladas mesmo que não exista quadro clínico de obstrução. Se houver uma suspeição de obstrução, dever-se-á procurar averiguar se se trata de uma obstrução baixa ou alta. Caso clínico, referente a um adulto jovem com quadro de leucemia linfoblástica aguda e transplante medular, que se apresenta clinicamente com febre e tosse, em que o exame raio-x de tórax, apresentando parcialmente o abdômen, revelava densidades gasosas na parede do intestino grosso à direita e que 2 dias mais tarde se apresentavam mais pronunciadas. Trata-se de um exemplo de paciente que aparece com um quadro de infecção respiratória e que o estudo radiológico torácico mostrava uma alteração na parte abdominal que não foi descrita. E o radiograma 2 dias depois mostrava pneumatose ao nível do cólon direito e transverso e que resolveu com repouso intestinal e antibióticos. Portanto, repouso intestinal, uma dieta, uma pausa alimentar. Portanto, o quadro de pneumatose ou o aspecto radiológico de pneumatose pode-se dever a várias etiologias, não todas preocupantes. Deve haver uma correlação com o contexto clínico e sobretudo, quando se pretende fazer a detecção deste mesmo achado radiológico. Como referido aqui no comentário do caso, o segundo estudo radiológico em que se observava uma densidade cálcica foi associado a um estudo ecográfico que confirmou uma massa retroperitoneal correspondente a neuroblastoma. Estas densidades cálcicas visíveis radiológicas foram depois confirmadas na zona da glândula suprarrenal esquerda com o estudo de TAC contrastado. A mensagem a implementar e a passar é de que calcificações no estudo radiológico convencional em idades pediátricas podem merecer uma avaliação mais detalhada ou cuidada do que em idades adultas, em que geralmente são achados acidentais ou relacionados com alterações de caráter degenerativo.